Olá, seja bem-vindo ao nosso pré-prova UX Inverno 2023. Nesse pré-prova eu vou trabalhar aqui com você aquelas questões que têm probabilidade de cair na prova, a partir do estudo feito nas provas dos últimos 10 anos, aqueles conteúdos que são tendência, que essa prova, que esse concurso vestibular sempre cobra. E a gente já tem aí então uma data para vocês realizarem essa prova, que já está em anexo a esse material no qual você está acompanhando esse pré-prova. Temos a data de chegada, importante, o fechamento dos portões, mas não esqueça que esse fechamento dos portões ele é mediante a letra inicial do primeiro nome. Certo? Então vocês têm um horário escalonado para entrar. E ainda o início da prova às 13h30 e o número de questões de cada uma das provas que compõem esse concurso vestibular, somando um tempo de duração de 5 horas. Mas eu não vou me alongar muito nessa parte no qual você já conhece. Você já é um vestibulando, então você sabe quais são as ferramentas que você deve utilizar para fazer essa prova. Caneta, documento, material, ficha de inscrição, enfim, tudo isso vai estar com você lá no dia da prova. Eu vou começar agora falando dos conteúdos que podem estar presentes nessa prova. Vem comigo, caneta, lápis, borracha e vamos anotar tudo e não vamos perder nenhum detalhe aí. Vem comigo! Começamos então com o nosso primeiro assunto, o que normalmente está no início da prova de biologia e até na prova de conhecimentos gerais, que são aquelas questões sobre citologia. Citologia é um carro-chefe dentro das provas de biologia. Então, o que a gente pode esperar de citologia para a prova da UX? Olha só, alguns detalhes. O conteúdo intitulado Bioquímica Celular. Tem um detalhe importante aqui dentro da bioquímica celular, que é a seguinte: nessa bioquímica celular, a gente sempre faz o estudo de compostos inorgânicos, ou seja, os sais minerais. Porém, a prova da UX, quando ele trabalha esse tipo de conteúdo, ele trabalha direcionado dentro de outros conteúdos. O cálcio na coagulação sanguínea, o iodo na ativação da tiroxina. Mas os compostos orgânicos são importantes, mesmo sabendo que recém caiu, tá? É muito recente, vai fazer 2 anos, tá? Isso a última vez caiu no inverno de 2021. Então, a parte de compostos orgânicos, onde cada uma das alternativas era sobre carboidratos, outras sobre lipídios, outras sobre proteínas, isso pode aparecer nessa prova, tá? Claro, com uma probabilidade menor, tá? Agora, olha isso. Os chamados, vou colocar aqui de importância, ó, ácidos nucleicos. Meu Deus, a prova da UX adora esse conteúdo. Tanto é que ela está dentro da observação número 2 aqui. Ácidos nucleicos, eu devo revisar e estudar para essa prova a diferença entre as moléculas de DNA e RNA, as diferenças bioquímicas, a pentose, bases nitrogenadas, enfim, saber quem é complementar de quem. Mas a gente deve lembrar da sua parte estrutural e na sua parte funcional, ou seja, o dogma central da biologia molecular. Então você vai revisar para essa prova o princípio, por exemplo, de tradução, que caiu nessa prova aí, tá? Então, a tradução que a gente utiliza lá dentro, a sequência de bases, a sequência de bases nitrogenadas na composição do códon para um aminoácido, enfim, tudo isso direcionado ao dogma, à transcrição, à duplicação, isso é importante você estudar, tá? Agora, o que tu vai revisar também? Membrana plasmática. A UX gosta desse conteúdo, mas dentro de membrana plasmática, importantíssimo você estudar para essa prova. Olha aqui, ó, osmose. Meu amigo, osmose não cai na prova da UX desde o inverno de 2012. Nós vamos para lá de 10 anos de questões sem osmose, exclusiva de osmose.
princípio da conservação de alimentos, e acontece na osmorregulação entre diferentes organismos, mas uma questão exclusiva de osmose desde 2012. Então tu vai revisar a osmose, não deixa de revisar, saber da diferença entre as concentrações do meio e como se dá o deslocamento do solvente, no caso a água. Um outro detalhe que é importante aqui você estudar é o princípio das funções das organelas. Olha só, a UX adora questões de organelas, tá? Até já tivemos algumas confusõezinhas lá. Então o que tu vai revisar? O retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, a última organela que caiu foram os lisossomos, que cai no concurso vestibular do inverno 2021. Já tinha caído lisossomos em 2018, no verão. Então, os lisossomos parece ser uma tendência em prova da UX, o que também pode diminuir a sua probabilidade, mas tu vai revisar a função dos peroxissomos, dos centríolos e dos ribossomos. É que, claro, quando eu reviso os ribossomos, eu trabalho a tradução, ou seja, é síntese de proteínas. A prova da UX gosta de lisossomos. Eu vou estudar a diferença e função das organelas, tá? Claro que quando eu estudo lisossomos eu tenho que saber o que é uma apoptose, que ela vai ser utilizada lá dentro, por exemplo, da metamorfose em anfíbios. Enfim, eu tenho que saber onde jogar esses conteúdos, onde eles são trabalhados, tá? Bioenergética. Bom, esse é um carro-chefe. Não tem como tu não estudar para essa prova. Bioenergética vai estar lá. Nos últimos 5 vestibulares, todos eles apresentaram questões de bioenergética, ok? Então, é importante você revisar para essa prova, por exemplo, fermentação. Por quê? Porque a fermentação, a última vez que caiu foi em 2018. Então, há uma probabilidade de aparecer conteúdos referentes à fermentação láctica, alcoólica. Pode aparecer também fotossíntese, porque a fotossíntese não cai desde o vestibular verão 2021. Tem caído muito sobre respiração celular. Mas veja que eu coloquei um tópico aqui, que é a observação número 1. Bioenergética cai com frequência nessas provas. Logo, é muito importante eu revisar isso, tá? Até porque não é um conteúdo lá muito fácil nas provas, certo? E por último, você vai estudar e revisar a parte do ciclo celular. Ciclo celular é importante porque a última vez que cai é 2014. Então eu vou ter que lembrar da intérfase, tá? Fase G1, S, G2, as fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese, a meiose na sua condição reducional na meiose 1, paraequacional na meiose 2. Mas quando a gente estuda todas essas características, é importante a gente saber o comportamento e o volume de moléculas de DNA ao longo das fases da divisão celular. O que eu quero dizer com isso? Traduzindo, o número de cromossomos, o número de cromátides em cada uma das fases da divisão celular. Então perceba que é muito importante você revisar todos esses conceitos dentro da citologia. Tá bom? Anotou isso aí? Então tá, então agora a gente vai para o nosso próximo tópico. Agora falaremos então sobre aquele conteúdo relacionado à reprodução e à embriologia. Dois conteúdos que não aparecem com uma frequência tão grande em provas, mas na prova da UX normalmente são aquelas questões que são médias ou difíceis. Olha só, primeiro deles, embriologia. O que a gente pode esperar para o estudo da embriologia na nossa revisão? Lembrar dos tipos de óvulos e tipos de clivagens. Aí eu coloquei aí no teu material, ó, embriologia comparada. Então o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quais são os animais que têm determinado tipo de óvulo e consequentemente qual o tipo de clivagem após a sua fecundação. Vou te dar um exemplo para tu entender isso. Óvulos do tipo oligolésticos têm clivagem holoblástica do tipo igual, ou seja, isso é uma característica de mamíferos. Tudo bem? Então eu tenho que saber fazer essa comparação. É claro que quando a gente estuda êmbrio,
Olha isso aqui, ó, observação número 2. Quando a gente estuda êmbrio, é sempre importante a gente revisar, só que vai cair, tem uma probabilidade menor de aparecer nessa prova, as fases do desenvolvimento embrionário. Nas fases do desenvolvimento embrionário, morulação, blastulação, gastrulação e neurulação, sempre é importante eu saber o que acontece em cada uma das fases. Por exemplo, o surgimento dos folhetos embrionários, o que cada estrutura pode originar. Só que, nos últimos anos, o que tem aparecido aí? A parte relacionada ao desenvolvimento de mamíferos placentários, porque nós, mamíferos placentários, não formamos uma blastula, e sim um blastocisto. Então, lembrar dessa partezinha aí, o que origina um trofoblasto. Isso é bem recente em prova, o que significa que pode ser uma tendência, então, para essa prova da UX também. Mas tu vai estudar também os tipos de gêmeos, a diferença entre gêmeos univitelinos e bivitelinos. Olha só o que eu acho importante tu revisar também. Aquela parte relacionada ao ciclo menstrual. Então, quando a gente estuda isso, tu tem que revisar a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino, a gametogênese, certo? A espermatogênese e a ovulogênese. Espermatogênese já caiu 2 vezes nos últimos vestibulares, falta cair a ovulogênese. E é claro que quando a gente fala isso, nós temos que lembrar de todos os hormônios que estão relacionados, porque ciclo menstrual, o gráfico do ciclo menstrual, a última vez que caiu em prova vestibular de 2009. Olha quanto tempo a gente está falando sobre isso. Então, claro que nós vamos estudar as características dos hormônios. Esses hormônios foram citados em uma questão de sistema endócrino. Eles foram citados, esses hormônios, mas questões sobre ciclo menstrual não caem desde 2009. Então, esses assuntos são muito importantes a gente estudar. Diferença entre células-tronco, tá? A diferença entre célula-tronco totipotente, pluripotente, multipotente, porque isso não cai desde 2015, inverno 2015. As características de uma fecundação, porque só um espermatozoide consegue penetrar em um ovócito. Todas essas características, então, fazem parte dessa tua revisão. Todos esses conteúdos fazem parte dessa tua revisão referente à reprodução e embriologia. Vou repetir, esses conteúdos aqui que eu acabei de falar têm menor probabilidade, mas quando cai como questões médias para difíceis. Então isso que eu falei agora para ti é importante dar uma revisada, porque isso já caiu em outras provas, então isso é uma característica da prova da UX, tá bom? Dá uma revisadinha, separa um tempo, tu tem tempo de revisar isso aqui. Vamos para o próximo assunto? Seguindo o nosso pré-prova, agora a gente vai para o terceiro assunto do nosso pré-prova. E o terceiro assunto é ele, a chamada histologia animal. A prova da UX gosta e muito desse conteúdo, visto que em quase todos os últimos vestibulares tem aparecido. E você sabe, tem bastante conteúdo para ser revisado dentro da histologia animal. Mas o que a gente pode esperar aí? No último vestibular, apareceu um conteúdo que fazia muitos anos que não caía, que é o tecido muscular. Então, 2 coisas que eu tenho que pensar. Ou o tecido muscular vai aparecer de novo, porque faz tempo que não cai, ou recém caiu, não cai mais, tá? Eu fico pela segunda. Acredito que recém caiu, a probabilidade de aparecer agora ela é muito baixa. Tecido sanguíneo também recém caiu nas provas, tá? Só que tem um detalhe sobre o tecido sanguíneo. Quando a gente estuda o tecido sanguíneo, eu coloquei aqui na observação número 2, o tecido sanguíneo é um dos tecidos que mais cai na prova da UX. Então, claro que eu tenho que entender que quando eu falo tecido sanguíneo, nós temos 3 conjuntos de células, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos brancos recém caíram. Não significa que eles não caiam novamente, porque os glóbulos brancos chamados de leucócitos, eles podem cair junto com o chamado sistema imunológico, visto que fazem parte do nosso sistema de defesa. Então eu tenho que saber as características de granulócitos,
a granulócitos, a função dos linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T e aonde eles se aplicam. Depois dos glóbulos vermelhos, as hemácias. Dessas hemácias, é claro que eu vou ter que lembrar que eles são responsáveis pelo processo de transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. E da coagulação sanguínea. As plaquetas apareceram no vestibular de 2014, no vestibular de 2018, no vestibular de 2021, o que mostra que a prova da UX gosta de falar sobre plaquetas, gosta de falar sobre coagulação sanguínea. Então esse é um tipo de célula que você vai estudar e revisar para essa prova. Agora, já faz um bom tempo que não aparece o chamado tecido epitelial. Faltou um L aqui. Tecido epitelial. O tecido epitelial, veja, que a última vez que cai o tecido epitelial de revestimento é o vestibular de inverno de 2013, quando tratou a epiderme formando a pele. Então eu vou revisar e estudar o tecido epitelial de revestimento, bem como o tecido epitelial glandular, que daí caiu no vestibular de verão de 2013. Olha que eu tenho alta probabilidade de aparecer na minha prova o tecido epitelial. Tecido muscular fazia desde 2012 que não caía, e aí aparece no vestibular de verão 2023. Veja que nós temos na fila agora o tecido epitelial, tanto de revestimento quanto glandular, tá? Lembra que o glandular é formado por glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e as glândulas mistas. As endócrinas podem ser colocadas lá dentro do sistema endócrino, então muito cuidado e lembrando de fazer esse feedback aí. Dentro do tecido conjuntivo, você também deve revisar aqui a parte relacionada ao tecido adiposo, porque o tecido adiposo está ligado ao aumento de casos de obesidade, ele forma a hipoderme que auxilia na manutenção da temperatura. Então existe uma série de aspectos para ser trabalhado dentro do tecido adiposo. O tecido cartilaginoso, que ele é um tecido avascular, que reduz o impacto nas articulações, e o propriamente dito, que apresenta uma abundância de fibroblastos e macrófagos lá na derme, que constitui o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, mas tem também o denso, que forma ligamentos e tendões e cápsulas protetoras de órgãos, tá? Então veja que o tecido conjuntivo aparece também sempre com uma alta probabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que esse tecido cartilaginoso, ele é um conteúdo, ele é um assunto que tem 6 tecidos dentro dele. Então tem muita coisa que pode aparecer ali dentro, tá? Agora, o último que tu vai dar uma revisada aqui é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele pode aparecer junto com o sistema nervoso. Então eu vou ter que lembrar das características das células, como os neurônios e as células de glia. Os neurônios, células altamente especializadas, né? Que tem a função de receber o impulso nervoso pelos dendritos, decodificar no corpo celular e transmitir via axônio, que é um impulso saltatório, certo? Então tem que me lembrar das condições de transmissão do impulso nervoso. Primeiro no axônio, potencial de ação, potencial de repouso, e lá nas sinapses, na região terminal, falar sobre os neurotransmissores, bem como as suas funções. Tá? Então, é importantíssimo você revisar a histologia animal, porque é um conteúdo que aparece e muito nas provas de vestibular aí. Na prova de vestibular, UX 2023, inverno é uma alta probabilidade. E assim a gente passa para o nosso próximo assunto. Então vamos agora para o nosso quarto conteúdo, o nosso quarto assunto, que é a fisiologia humana. Esse conteúdo ele não aparece com uma frequência tão grande nas provas da UX, mas quando ele aparece, ele sempre aparece como questões difíceis na prova. Não é, na verdade, fisiologia vegetal é um conteúdo muito bom de ser estudado, mas ele é um conteúdo que quando ele aparece, e ele vem aparecendo nos últimos anos, ele ficou muito tempo sem aparecer, e a gente vai perceber que ele vem aparecendo então nas últimas provas. Mas ele não aparecia, na verdade, com um volume tão grande de questões. Agora, nos parece ser uma tendência nessa prova, tá?
Então veja, fisiologia humana, o que eu tenho que esperar para essa prova? Vamos começar agora com o chamado sistema digestório. O sistema digestório ele não cai na prova da UX desde o inverno 2018. Então eu vou lembrar, junto com o sistema respiratório aqui, quando eu estudo os dois, claro, com as características exclusivas, as características gerais do sistema digestório, as características gerais do sistema circulatório. Eu vou estudar também as funções respectivas de cada um dos órgãos desses sistemas. E ainda, eu tenho que estudar, por exemplo, a hiper ou a hipofunção de cada um deles, certo? Os hormônios que fazem parte de cada um desses órgãos, como eles funcionam, o que eles estimulam, e as enzimas que estão presentes, por exemplo, no sistema digestório. O que eles digerem? Qual o pH que eles estão adaptados? Muito bem. Se eu sei disso, revisei essa parte, vou começar revisando pelo sistema digestório e circulatório, porque são os que menos têm aparecido nos últimos anos. Eu também tenho que dar uma estudada, por exemplo, no sistema endócrino. Claro que o sistema endócrino, ele recém caiu, tá? É uma questão de 2021, ela é bem recente. Só que nós estamos indo para 2 anos do sistema endócrino. Então, dentre eles também é uma questão que tem alta probabilidade de aparecer nesse vestibular. A função de cada um dos hormônios, qual a glândula que produz esse hormônio, aonde ele atua, qual a sua o que acontece na sua hiperfunção, na sua hipofunção. Tu vai passar para o sistema nervoso. Por isso que eu falei agora há pouco do tecido nervoso e a importância de estudar o tecido nervoso. Porque ele caiu no vestibular verão 2022 e eu tenho que estudar ele porque a probabilidade de eles aparecerem sempre é alta, junto com o sistema imunológico, tá? Então sempre que eu falo sobre o sistema nervoso, olha o que tu vai revisar junto com ele. Tu vai revisar junto com ele os chamados órgãos dos sentidos, ok? Dá uma boa revisada nos órgãos dos sentidos, tá? E junto com o sistema nervoso, dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, cada um faz. Daí nos periféricos tu vai estudar simpático, parasimpático. No central tu vai estudar as partes do encéfalo, o que faz cada uma das partes: cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, cerebelo, bulbo, ponte, saber o que cada um deles faz. E aí, eu sei que recém caiu o sistema imunológico, tá? Mas veja que o sistema imunológico ele cai 21, 22, 23. Então é uma tendência, a prova da UX gosta de trabalhar sistema imunológico. Tá? Porque o sistema imunológico pode cair lá no tecido sanguíneo com os leucócitos, o sistema imunológico pode cair numa questão exclusiva de sistema imunológico, sobre as suas características, os órgãos que produzem, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, imunização passiva, ativa, dentro dos parasitismos. A função, ou seja, utilizar o contexto de vacinas para estimular um sistema imunológico, enfim, é importante eu revisar a fisiologia humana, porque isso tem uma grande probabilidade de estar presente nessa tua prova, tá bom? Então, estuda a fisiologia humana, porque a prova da USP, como a gente já percebeu, gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Antigamente ficou muito tempo sem cair na prova, agora vem aparecendo bastante, tá? Então, quando a gente vai fazer um estudo de provas, parece que não caía fisiologia humana, ou aparecia muito pouco. Agora, nos últimos anos aí, vem aparecendo seguido. Então, isso mostra uma tendência para essa prova, tá bom? É importante tu estudar fisiologia humana. Então, dá uma boa revisadinha aí. E a gente vai agora para o nosso próximo conteúdo. Começando sim o quinto conteúdo que nós vamos revisar nesse nosso pré-prova, olha só, o conteúdo de genética. Então, genética é uma prova, é um conteúdo que a prova da UX gosta de trabalhar. São questões das mais variadas dentro desse assunto. Então, o que nós vamos revisar para essa prova, tá? A gente vai começar revisando, então, a chamada primeira lei de Mendel.
Claro, a diferença entre dominância completa, dominância incompleta. Nós vamos revisar também como é que a gente realiza os cálculos de probabilidade, a análise de heredograma. Olha só, a análise de heredograma não cai desde 2015, que são as árvores genealógicas. Então a gente vai determinar uma característica de um indivíduo a partir do cruzamento e o aparecimento de algumas características. Então isso é bem importante a gente revisar dentro da primeira lei de Mendel, tá? Os grupos sanguíneos, eles são muito recentes na prova. Não significa que não possam cair, mas são mais recentes, tá? Depois a gente vai revisar a segunda lei de Mendel. Então dentro da segunda lei de Mendel, a chamada herança quantitativa, tá? A herança quantitativa não aparece na prova da URGS desde o inverno de 2013. Então veja que a gente tem uma alta probabilidade de cair esse conteúdo. São aqueles genes aditivos, são aqueles genes que não têm valor, não têm a característica qualitativa e sim quantitativa. Os chamados genes complementares, tá? Os genes que complementam uma ação. E depois a gente finaliza com a epistasia, que não é lá muito comum de aparecer na prova da URGS, mas vai saber, pode ser aquela carta da manga. Então na epistasia, saber a epistasia do dominante, do recessivo. A gente não pode esquecer que no dominante nós estamos falando de uma proporção de 12 para 3 para 1 aqui, tá? 12 para 3 para 1. E do recessivo nós estamos falando de 9 para 4 para 3, tá? Então, aqui nessa característica aqui, na epistasia, é sempre quando tem um gene que ele é epistático, que ele inibe a ação de outro gene. Olha só o que tu vai estudar também. Coloquei na segunda observação aqui, tá? Na segunda observação, que não está listado os cromossomos sexuais. Dentro da genética, foi uma das últimas questões que caiu, tá? Claro, que caiu no sistema ZW, que é aquele sistema de cromossomos sexuais presentes em aves. Não era característico cair em prova e a URGS foi lá e utilizou isso numa prova. Mas nós temos agora o sistema XY para ser trabalhado. Então, lembrar da chamada aqui, herança ligada ao sexo, certo? Ou seja, todos aqueles genes que estão no cromossomo X e que não estão presentes na porção não homóloga ao Y, daltonismo, hemofilia, enfim, todas essas características aí, tá? Claro que tu vai estudar linkage também, tá? Os genes ligados. Em linkage, olha só, saber quem são os gametas, os genótipos recombinantes. Linkage é fácil, tá? Sempre saber que a proporção é sempre menor do que 50%. E os mapas gênicos também. Olha, linkage não cai na prova desde o inverno de 2019. Logo tem uma alta probabilidade de cair. Olha só, linkage assusta, mas na prova da URGS as questões de linkage são muito fáceis, tá? Então, linkage é uma alta probabilidade. Só que eu quero que tu preste atenção sobre esse assunto aqui, ó. Coloquei no número 3 e deixei grifado. Biotecnologia, tá? Bom, biotecnologia, a prova da URGS gosta muito das questões de biotecnologia, então nós vamos revisar aqui as questões das técnicas de DNA recombinante, como a gente faz para recombinar um material genético em uma célula, tá? O princípio de clonagem, a função de um PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, ou seja, onde tu amplifica a quantidade de um gene específico, a análise de eletroforese, ou seja, aquelas questões de pedigree, aquelas questões de paternidade, que são aquelas bandas que a gente observa e compara, bem atual, a técnica do CRISPR, que é uma técnica de edição de DNA, tá? Essa edição, ela vai retirar genes que são ruins e colocar outros que são bons.
sequências que são boas, corrigir alguns erros do DNA, controle biológico, utilizar um organismo vivo para controlar uma praga, tá? E ainda utilizar isso, todas essas questões, enfrentando uma situação, um problema. Tá? Aí nessa situação problema, como é que essas técnicas são utilizadas, tá? O princípio de transgenia, importante estudar o princípio de transgenia. Então tudo isso tu vai analisar e revisar dentro da genética. A prova da URGS gosta de genética e tudo que eu falei agora é que tem probabilidade de aparecer nesse concurso vestibular inverno 2023. Tu não vai deixar de revisar esse conteúdo. Chegamos em um ponto muito importante na nossa aula. Chegamos em um ponto muito importante do nosso pré-prova. Esse nosso pré-prova mostra que existem alguns conteúdos que são mais fáceis e outros que são mais difíceis. E tem um assunto que normalmente está entre as questões difíceis, que é a chamada evolução. Então, o que a gente pode esperar da evolução, de conteúdo de evolução nas questões do vestibular da prova da URGS 2023, agora no inverno? Olha só. Então, o que a gente pode esperar? Início, tá? Teorias evolucionistas. Saber diferenciar o lamarquismo, que não cai desde o inverno 2011, do darwinismo. Lembra que no lamarquismo a gente fala da lei do uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, e do darwinismo, da seleção natural. Lamarquismo, aqui é o indivíduo responsável pela evolução, pelo uso e pelo desuso. E no darwinismo é o meio ambiente que seleciona as características de um indivíduo mais apto. Já a especiação, nós temos que saber diferenciar o que pode levar, quais são os mecanismos que aumentam a variabilidade ou diminuem a variabilidade de uma população. Ou seja, deriva gênica, que é, dentro da especiação, um processo que diminui a variabilidade genética de uma população, sem considerar o valor adaptativo de um gene, levando a um efeito gargalo e depois a um princípio, de formação de novas populações, ao princípio formador. Uma migração que ela pode ou aumentar ou diminuir a variabilidade genética de uma população. Se eu falo de um imigrante que está trazendo genes, eu aumento a variabilidade, mas se eu estou falando do imigrante que está levando embora genes, eu diminuo a variabilidade, o que provoca uma fragmentação de hábitats, ele reduz o endocruzamento e logo possibilita a formação de novas espécies. Mutações cromossômicas. Aí eu vou lembrar da diferença entre euploidia e aneuploidia. Modificação total e modificação parcial dos cromossomos. Lembre que na aneuploidia a gente fala de um monte de síndromes. E isso aí vem aparecendo na prova de 2019, caiu na prova de 2022, tudo no verão, ou seja, pode aparecer agora no inverno. Tu vai estudar também as evidências de evolução. O que significa registros fósseis, a diferença entre órgãos homólogos, análogos e vestigiais. Isso aí é a parte fácil, tá? Mas tem um assunto que eu gostaria muito que tu revisasse aí, tá? A teoria de Hardy e Weidenberg, ou seja, a teoria do equilíbrio gênico, que eu coloquei aqui na observação número 1, tá? Isso não aparece em prova desde o vestibular de verão de 2011. A gente tem que calcular a frequência gênica ou genotípica ao longo das gerações, sabendo que essas evidências, essas forças evolutivas não estão agindo sobre a população.
Por isso que elas são constantes. Se eu não tenho seleção natural, que pode ser estabilizadora, diversificadora, direcional, artificial, se eu não tenho isso agindo numa população, bem como migração, deriva gênica, mutação, se isso não está agindo, as frequências gênicas elas tendem a ser constantes, eu posso calcular isso. Tá? Então, lembra que a gente tem que calcular, né, que P é a frequência do alelo dominante e que Q é a frequência do alelo recessivo, tá? P mais Q é igual a 1 ou 100%. Mas se eu elevo isso ao quadrado, mais 2PQ mais Q ao quadrado, eu tenho o homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo podendo ser calculado também, tá? Na frequência genotípica. E eu tenho que estudar também aí a análise de cladogramas para entender o grau de parentesco entre as populações. E é claro que a gente estuda isso lá dentro da classificação dos seres vivos, ou seja, lá na taxonomia, mais específico na forma lá na sistemática. Então, evolução é um conteúdo muito importante de ser revisado e lembra desses pontos que eu acabei de comentar contigo para essa prova. Tá bom? Separa um tempinho, te concentra. Normalmente, evolução são as questões difíceis. Revisa bastante esse conteúdo aí. O próximo assunto que nós vamos tratar nesse nosso pré-prova é a zoologia, que é uma questão praticamente certa na tua prova, tá? Não tem como fugir desse estudo, bem como eu falei lá da citologia, como eu falei, por exemplo, agora da evolução. Os dois próximos que eu vou falar, zoologia e botânica, tu vai ter que estudar, porque vai estar lá na tua prova, tá? Que é questões que estão certas, esse aí que eu acabei de comentar. Então, olha só, zoologia, o que a gente pode esperar de zoologia? A primeira coisa que tu vai estudar, as características gerais, tá? Quando eu estudo as características gerais, eu vou estudar lá os planos de simetria, o que diferencia cada um dos organismos, por exemplo, a origem do blastóporo, o número de folhetos embrionários que eles vão apresentar, se ele é dipoblasto, se ele é tripoblástico. Primeira coisa é essa, tá? As características gerais. As características sistemáticas, filogenéticas desses organismos. Do grau do menos evoluído para o mais evoluído, ou seja, lá dos poríferos até os cordados. Ainda aqui dentro, tá? Tu vai começar revisando invertebrados, tá? Dá uma boa revisada em invertebrados, aí invertebrados tu vai começar a revisar o seguinte, tá? Tu vai começar a revisar os artrópodes, tá? Porque os artrópodes, eles são os que mais aparecem nas provas, certo? Os que mais aparecem, mas eles não caem eles caíram no verão 2019 e inverno 2019. A última caiu foi sobre o sistema excretor, tá? Dos invertebrados. Muito bem. Os invertebrados, normalmente, dentro das questões de zoologia, são os que mais aparecem, porque são aqueles que aparecem têm a maior biodiversidade. Então, eu vou estudar as características gerais, né, exoesqueleto, patas articuladas, as condições, tá, de realização de mudas ou equidizes, o que está envolvido na troca de exoesqueleto, ou seja, o hormônio equidizona, enfim. Em 2016 caiu sobre o hormônio juvenil. Depois disso, tu vai revisar a parte de moluscos que não aparece desde o inverno de 2018. Então, os moluscos são o segundo filo de maior biodiversidade. Em sequência, os equinodermas, tá? Tem uma série de particularidades do sistema ambulacral, enfim. É importante eu comentar com vocês, tá? Que uma probabilidade de cair menos na prova são os anelídeos, tá? Porque os anelídeos são os mais recentes em prova, tá? Dentre os invertebrados, o mais recente são os anelídeos, então ele tem menor probabilidade. Bom, então os cordados são os que mais estão aparecendo em provas. Olha o que eu coloquei aqui. Nos últimos 10 vestibulares, o que caiu de cordados? Caiu uma questão de mamíferos no inverno 2015, caiu 2 questões sobre peixes,
onde a última que caiu foi no verão 2022. Caiu uma questão de aves no verão 2021. E faziam 12 anos que não caía sobre anfíbios. E aí caiu na nossa última prova, tá? Ou seja, verão 2023. Então, o que a gente pode esperar para cair sobre cordados? Olha os répteis. Os répteis, ele vem aparecendo em prova. Mas os répteis, eles vêm sempre aparecendo comparado, por exemplo, a aves em 2020 e em mamíferos inverno 2022. Mas não foi uma questão sobre mamíferos, foi uma comparação na evolução de répteis para mamíferos. Não foi uma questão de aves em 2020, foi a evolução de répteis para aves. Ou seja, o que tem de diferenças fisiológicas e morfológicas em aves e mamíferos para com os répteis. Tá? Então, claro que isso é importante, eu estudar quais são os mecanismos adaptativos ao longo da evolução que foi surgindo entre os animais e que dá a diferença entre as diferentes classes, tá? Dentro do filo dos cordados. Então, é importante a gente revisar, por exemplo, os répteis. Mas, olha só, nós vamos fazer uma prova de 10 questões. Então, a fisiologia comparada sempre é importante, tá? Então, a importância de estudar a diferença entre o sistema circulatório, entre os diferentes filos, entre as diferentes classes de cordados. Sei lá, sistema circulatório de cordados. Eu tenho que saber que peixes, ele é simples, daí que anfíbios e répteis ele é duplo e incompleto, e que aves e mamíferos ele é duplo e completo. Entendeu o exemplo? É isso que eu tenho que estudar na fisiologia comparada. Então, dentro dos cordados, a maior probabilidade de aparecer uma questão exclusiva para mamíferos e uma questão exclusiva para répteis. Então, são as que apareceram com menor frequência, tá? E depois, claro, que a probabilidade de aparecer aves e, por último, peixes, que foram essas as questões que são exclusivas, tá? Mas cordados, a gente sempre tem que estudar, porque tu percebeu que nos últimos anos há uma tendência maior a cair a parte de vertebrados do que invertebrados, tá? Invertebrados, eu cuidaria muito a parte de artrópodes e moluscos, tá bom? Então, estudar a zoologia não tem como tu fugir dessa revisão, tá? Tem que estudar a zoologia, bem como o nosso próximo assunto. Como eu já tinha dito para você antes, o próximo conteúdo é a botânica. E botânica, bem como a zoologia, a genética, a evolução, a citologia, deve ser revisada nesse pré-prova. Deve ser revisada para a prova do vestibular inverno 2023 aqui da UX. Então, nesse vestibular, o que a gente pode esperar aqui dentro, tá? Olha só, é sempre importante a gente revisar os grupos botânicos, tá? Então, dentro dos grupos botânicos, vê as características que diferenciam briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então as características, claro que eu vou lembrar aqui delas, tá? As briófitas são matraqueófitas, as pteridófitas já aparecem os vasos condutores de seiva, as duas primeiras não apresentam estruturas evidentes para a reprodução, logo são criptógamas e são dependentes de água para a reprodução. Gimnospermas já tem o princípio da polinização, mas forma sementes sem frutos, e as angiospermas já tem então a presença de flores e frutos. Então a gente deve estudar os órgãos vegetais, os tipos de frutos. Veja que a prova da UX gosta desse tipo de conteúdo, ó. Caiu os tipos de frutos no inverno 2018, caiu os tipos de frutos no inverno 2022, tá? Mas a gente deve lembrar da adaptação desses organismos
certo? Em diferentes condições. O que acontece com um caule quando o clima é muito seco? Nas xerófitas, ele armazena água, tá? O que acontece com as raízes em clima tropical? Normalmente são raízes superficiais, folhas. Então a gente tem que saber as diferenças entre esses diferentes órgãos da planta e, claro, faz muito tempo que não cai em prova a diferença entre mono e dicotiledôneas. Dentro da histologia, nós vamos revisar dentro da histologia os tecidos que são meristemáticos, os permanentes, as suas funções, quem é formado por célula viva, quem é formado por célula morta, mas tu vai dar uma grande importância aqui dentro à fisiologia vegetal, ao estudo dos fito-hormônios. Os fito-hormônios não caem em provas desde o inverno 2017, ou seja, a função das auxinas, das giberelinas, das citocininas, a UX adora o gás etileno na maturação dos frutos, do ácido abscísico. Então, saber dessas características aí, tá? Os movimentos vegetais como tropismos, tactismos e nastismos caiu em 2018 no inverno. Então também é uma grande probabilidade, mas eu cuidaria muito com os chamados fito-hormônios aqui. Tá bom? Dentro de tudo que eu falei, cuidado com os fito-hormônios. A prova da UX gosta desse conteúdo e faz tempo que não cai. Tá bom? Então é sempre importante a gente estudar a botânica e essas características que eu te comentei agora, que são comuns de aparecer na prova da UX. Nosso próximo assunto são os chamados parasitismos. Parasitismos são extremamente importantes e eles estão dentro daquele grupo de questões que agem nas atualidades. Então, claro que sempre que eu estudo um parasitismo, eu tenho que focar no seguinte. Vamos lá, tá aqui no número 1, tá? Eu sempre tenho que tratar parasitismos como atualidades e eu sempre tenho que lembrar de estudar e revisar o seguinte. Quais são as formas de transmissão da doença? Se existe ou não existe vetores? Identificar quem é um agente etiológico, se é uma virose, uma bacteriose, uma protozoose, quem é esse agente etiológico, as características dentro do seu ciclo de vida, identificar os seus sintomas, se tem tratamento e qual é a prevenção. Prevenção é muito importante ser tratado aqui, tá? Então, a gente tem que saber ainda diferenciar a diferença do princípio de epidemia, endemia e pandemia, tá? Bom, primeiro, viroses. As viroses que estão nas atualidades e que podem cair, varíola, o coronavírus, que foi a última virose que caiu, que foi no verão 2021, o HIV, visto que o Rio Grande do Sul, esse ano foi colocado em segundo lugar, no maior volume de casos por 100 mil habitantes, e Porto Alegre é a cidade número 1. Ainda por cima o HPV, que caiu em 2014, mas claro, doenças respiratórias que são características de inverno, como a gripe e a influenza. Ainda por cima, tratar sobre os casos que apareceram de sarampo, que foi a questão de 2019, e ainda por cima a poliomielite, que reapareceu, tá? É sempre importante e é comum de aparecer em provas, por exemplo, febre amarela. Lembrar da dengue, que agora nós estamos falando sobre vacina, sobre dengue, tá? Bacterioses não caem com uma frequência muito grande. A última vez que caiu foi em 2015 com leptospirose. Então a gente pode falar de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis como gonorreia e sífilis. Olha o que caiu aqui, a última bacteriose, botulinismo em 2018. Então as últimas duas questões de bacteriose foi 2015 e leptospirose, botulinismo em 2018. Será que não tem alta probabilidade de aparecer bacterioses? Claro que tem. Então isso aqui tem alta probabilidade. Só que doenças como, que são comuns nas mais diversas provas, malária, leishmaniose, mal de Chagas, toxoplasmose. Toxoplasmose também já apareceu, foi uma das últimas protozoas a cair em provas. Então, sempre que eu for dar uma revisada em parasitismos,
dá uma revisada nessas protozoárias, porque elas são comuns de aparecer nas provas, mas na prova da UFRGS faz tempo que não cai, tá? Doenças causadas por plateumintos. Por plateumintos, vamos lá, as últimas questões estão lá em 2014. Teníase, cisticircose provocado pela tênia, a esquistossomose, as lagouras de coceira, né? A barriga d'água e os nemateumintos. Claro que nemateumintos é bem mais recente, cai na prova do inverno 2019, mas faz tempo que não aparece sobre ascaridíase, ancilostomose, tá bom? Então, parasitismos, ele cai dentro do espectro aqui das questões que giram dentro das atualidades, tá? Então, tu vai revisar esses tipos de parasitismos dentro que eu comentei agora. O item número 3. Quando a gente estuda a classificação dos seres vivos, a gente tem que estudar as regras de taxonomia. Todo nome científico ele deve ser destacado do texto, ele deve estar em itálico, obedecer à nomenclatura binominal, gênero, letra maiúscula, espécie, letra minúscula, destacado do texto, enfim. Todas essas características, né, as categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, porque isso a última vez que caiu em prova com a análise de cladogramas é o inverno de 2011, tá? Então, claro que eu vou estudar os parasitismos, mas eu não vou deixar de revisar também essas questões sobre taxonomia, tá bom? Então, esse é um assunto importante que eu acabei de tratar nesse nosso pré-prova, porque ele está dentro das atualidades, tá bom? Acabe revisando os parasitismos de forma geral, com ênfase nesses que eu comentei contigo agora, tá bom? E chegamos ao último item que você vai revisar e estudar para esse pré-prova, que é a chamada ecologia. É obrigatório você revisar esse conteúdo, tá? Normalmente as questões de ecologia elas estão no final da prova de biologia, tá? E elas podem girar entre uma e duas questões. Então, tu vai revisar para essa prova, tá? Primeiro, os chamados níveis tróficos. Dentro dos níveis tróficos, o mais recente que já apareceu aqui são as chamadas pirâmides ecológicas que apareceram no verão 2021. Então, sabia a diferença entre cadeia, teia alimentar, a diferença entre habitat e nicho ecológico, que um deles é o habitat é o local caracterizado onde vive uma espécie, tá? Então é um ambiente físico, e o nicho ecológico é um ambiente funcional, ou seja, a função dele, tá? Sempre que a gente trata os níveis tróficos para uma cadeia e uma teia alimentar, eu tenho que me lembrar também que existe a transferência de energia nos diferentes níveis tróficos. E isso é muito importante ser revisado, porque essa energia ela vai diminuindo a cada nível trófico, ele é acíclico, diferente da matéria que é cíclica, tá bom? Muito bem. Outro item que é importante você revisar, e eu acho que tem uma alta probabilidade de aparecer na tua prova, olha só, são os chamados ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, carbono, nitrogênio, porque isso não cai, olha a maior probabilidade, desde o inverno 2012. Então nós estamos indo para mais de 10 anos. Sempre que a gente fala sobre os ciclos biogeoquímicos, eu tenho que cuidar aqui sobre o impacto sobre o ciclo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O impacto dele gira sobre o seguinte, a interferência no ciclo do nitrogênio, com adubação, enfim. A gente pode trabalhar sustentabilidade com adubação verde, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, como isso prejudica o ciclo do carbono, tá? Então tudo isso pode ser trabalhado dentro dos ciclos biogeoquímicos. Dentro de biomas, tu pode estudar ecossistemas aquáticos, quando a gente fala sobre ambientes lênticos e lóticos no limnociclo, o talassociclo, mas os ambientes terrestres, tá? Biomas mundiais e biomas brasileiros. Mas o que eu quero que tu
Preste bem atenção. A prova da UX gosta muito de impacto ambiental. Se eu estou dizendo que pode cair até 2 questões, uma delas vai ser de impacto ambiental. Tá? Então, dentro do impacto ambiental, é muito importante a gente lembrar sobre, por exemplo, desmatamento, o que pode provocar com a biodiversidade. Isso foi trabalhado na prova de 2020 sobre a Amazônia. A problemática do lixo não cai desde o inverno de 2015. O que está provocando a intensificação do efeito estufa, o que acontece com as chuvas ácidas, as queimadas, poluição das águas, eutrofização. A eutrofização cai no vestibular de inverno 2017. Veja como esses itens que eu estou trabalhando, eles são mais antigos, tá? Então isso aumenta a probabilidade. Ameaça à biodiversidade, a fragmentação de hábitats, como eu comentei lá na parte da evolução, né? O uso das queimadas, tudo isso vai ameaçando a biodiversidade, levando à extinção de espécies, quebrando uma cadeia UTI alimentar, levando a uma cascata trófica. Tá? Tu retira um predador do meio, eu causo um desequilíbrio total de uma cadeia alimentar, tá? E ainda por cima, o uso de agrotóxicos que aparece no vestibular 2019 e magnificação trófica. Esse está sendo muito falado, tá? Sempre que eu falo de impacto ambiental, eu tenho que ir ciente para uma prova que nós temos que trabalhar as questões de sustentabilidade, tá? Que é a solução para o impacto ambiental. Tá certo? Então aqui a gente revisou na nossa prova, aqui nesse nosso pré-prova, os principais conteúdos que podem aparecer nessa tua prova, tá bom? Espero que tenha sido válido nós chegarmos até aqui. Espero que tenha sido válido essas dicas do teu estudo e que tu tenha muito sucesso nessa tua prova, tá? Estamos juntos, não esquece disso. Forte abraço, tchau, tchau e um bom pré-prova para ti aí, certo? Um bom estudo aí. Vamos lá, boa prova!